Olá, meus amigos, bem-vindos de volta ao nosso mergulho no hiperespaço junto de Amoacir Show. Estamos no capítulo 7 e hoje a gente vai visitar uma super base espacial e conhecer o seu comandante. Meu Deus! Ai, que maravilha! Bom, o show diz o seguinte: no mesmo local, nas mesmas condições descritas no relato precedente, eis-nos todos em uma nova expectativa do que pudesse ocorrer naquela noite. Depois de algum tempo de conversação informal, ajustamo-nos naturalmente às nossas posições no grupo e aguardamos. Sem demora, encontrei-me naquele aprofundamento sonambúlico, a forma já descrita, e logo após, eis-me novamente, como em outra visita ao mesmo estranho ambiente, onde encontraria Yasha, tudo de modo análogo ao ocorrido no contato anterior. Ai, meu olho tá coçando. Agora caminhávamos juntos por um amplíssimo ambiente de radiações luminosas variadas, dando a impressão de imersos numa tênue neblina multicolorida em que dominava o tom azul claro, puxando ao violeta e, em alguns pontos, ao dourado. Apesar disso, a vista era bem clara, deixando perceber fácil distâncias que me pareciam imensas. Daí porque, de imediato, me impressionou tão ampla área cujos limites não podia realizar. Todavia, podia então observar com nitidez, mais perto ou mais longe, ao redor, os acessos da área ou do espaço em que me encontrava, parecendo aberturas ou túneis cujas limitações, paredes laterais, percebia, apesar de irradiantes daquela luminescência. A cobertura, porém, se perdia para cima em nitidez de limitação qualquer à vista. Então Yasha disse serem vias de acesso de vários tipos de objetos de características diferentes, mesmo porque de origens também diferentes. Havia 21 daqueles acessos em torno da imensa superbase hiperespacial. O seu sistema solar de origem possuía, segundo afirmou, 21 planetas, cada um com sua humanidade já muito avançada em ciência e espiritualidade. E mais, que todos ali se representavam por equipes com tarefas próprias dentro do quadro da missão cósmica a que se propunham, em decorrência de decisões já muito tomadas pelas hierarquias solares e planetárias do seu sistema. A pergunta de alguém sobre a localização dessa superbase, assim tão ligada a tarefas de auxílio ao ser humano, respondeu Y. Não haver condições para tal resposta, pois, em termos de hiperespaço, do ambiente em que vivem e operam, não haveria sentido exato para o perto e o longe, o aqui e o ali, do espaço em que nós humanos nos encontramos, pois simplesmente deixam de existir. Por isso responderia que ela, a superbase, estava perto de nós, junto à Terra, e conduzida normalmente como imersa no globo etéreo terráqueo, no hiperespaço que o permeia. Ou então, seria o mesmo, estaria em qualquer parte desse mesmo hiperespaço etérico ou superetérico, onde as referências a globos do espaço em que vivemos não se justifica para determinar posição. E aí ele coloca uma frase do Yasha: o que importa são as tarefas visadas, os propósitos de serviço que nos trouxeram de mundos tão distantes até vocês, humanos, sob o influxo da solidariedade cósmica universal. No momento, ajudamos também globos de outros sistemas, estando junto a eles praticamente como estamos junto a vocês. A seguir, vi-me próximo a uma dessas vias de acesso, como à espera de algo. De fato, apareceu-me de repente
como a deslizar por aquela via. Um aparelho não muito grande e de cor puxado a rosa. A minha vista pareceu aproximar-se suavemente, mais e mais. Mostrava a forma meio alongada, com contornos arredondados, ostentando aberturas. Espécie de vigias, ovaladas, palidamente iluminadas em ouro. 3 pares saíram de seu interior, humanoides de baixa estatura, não se destacando aparentemente o sexo. Yasha afirmou serem, porém, casais que a delicadeza de certas operações de comando naquela nave, visando a decisão de rota, dependentes do alcance de certos níveis de percepção que sejam atingidos com plena segurança, exigiriam essa bipolaridade masculino-feminino. Seres profundamente simpáticos e radiantes de uma delicadeza impressionante que emanava de sua expressão física. Harmoniosa e bela, deixaram-me encantado e curioso, aspirando a um relacionamento mais íntimo. Soube então que isso ocorreria mais à frente. Não seria o programa daquela oportunidade. Ficaria a promessa. Como veremos, cumpriu-se em parte o prometido algum tempo depois. Diremos apenas agora que são de tez e expressão fisionômica, lembrando o oriental, tipo mongol, de olhos amendoados e pele muito límpida, de um moreno claro, suave e discretamente corado. Fartos cabelos castanho escuro, finíssimos e apenas ondulados. Na saudação com que me distinguiram, vinha um discreto sorriso, atenção e simpatia, a par de uma certa expressão de surpresa e interesse em observar. Todavia, passaram e se foram adiante, escapando à vista. Logo após, ainda em companhia de Yasha, dirigi-me a uma outra parte, observando a perspectiva de construção ampla e delicada, dando a impressão de abrigar algo mais nobre. Disse-me então o nosso amigo Yasha: vamos entrar, lá conhecerá nosso chefe, nosso comandante. Ai, meu Deus, que maneiro. E aí, pleno de curiosidade, transpusemos aquele pórtico tão belo, de colunas harmoniosas, aproximadas ao alto por uma peça de curvaturas superpostas e continuamente variáveis, dando ao conjunto um aspecto que dificilmente poderá ser descrito com exatidão. Penetramos naquele amplo salão suavemente iluminado e, enquanto aguardávamos, examinei aquele sóbrio e imponente ambiente. Algumas formas como de objetos mal definidos e luminescentes nas paredes laterais, dando a impressão de algumas delas se encerrarem em faixas retangulares, umas semi-elípticas ou semicirculares, outras lembrando espelhos ou sistemas de lentes, tudo presumivelmente com algum fim. Ao centro, uma extensa mesa que víamos semidensa e em colorido castanho rosado, apresentando em uma das extremidades uma cadeira nobre de alto espaldar e de colorido análogo, apenas mais claro e mais irradiante. Cadeiras mais simples daquele mesmo material, de ambos os lados, porém muito espaçadas. Em conjunto, beleza simples, sobriedade e uma dignidade sem par subjacente e irradiante em todo aquele ambiente. Assim, no aguardo do que aconteceria, disse-me Yasha: você hoje conhecerá apenas nosso comandante, nosso chefe, mas voltará aqui para com ele dialogar. Respondi então: não será possível. Que condição tenho para tal diálogo? E Yasha respondeu: você terá condição, não haja dúvidas. Fará perguntas e obterá respostas. Aguarde essa oportunidade com confiança e naturalidade. Ai, ai, ai. Nesse instante, percebi
que por um acesso ao fundo alguém se aproximava. E na verdade, rápido, passei a ver o chefe, que a nós se dirigia irradiante de uma aura luminoso muito claro, muito belo, de colorido muito levemente azulado, bem próximo a nós. Aquela figura se apresentava na densidade normal de um ser humano comum, projetando um ar de elevação e de dignidade ímpar, como jamais houvera visto em qualquer cerimonial entre nós, humanos. Fiquei perplexo, atônito e extraordinariamente surpreendido, pois esperava encontrar um ser com indumentária análoga à de Yasha, naturalmente ostentando sinal ou sinais característicos de sua elevada hierarquia. Nada disso, porém. Tinha à frente um tipo de a forma nazarena, de cabelos longos, discretamente anelados, de coloração castanho-ouro, caindo um pouco abaixo dos ombros, vestindo uma túnica branca de tom levemente azulado, barba e bigode médios, relativamente densos e alongados. Foi tão marcante essa presença, a sugestão oferecida por tal e tão imponente figura, que tive quase um choque emocional por tão inesperado encontro, exclamando exaltadamente: "Não é possível! Não é possível!" Interrompe-me então Y com vivacidade e presteza: "O que é isso? Que é isso? Por que tal emoção e tal excitação por essa surpresa?" Vou mostrar-lhe que não tenho direito de ficar tão espantado por encontrar aqui um ser dessa hierarquia. Então você se esquece de que viu em forma densa e objetiva Yogarim, semelhante a este no primeiro dia em que veio a esse mesmo local, a essa fazenda? Esqueceu-se de que ele lhe deu missão ou tarefa essa que você já cumpriu sob a égide de sua proteção então prometida? Esqueceu-se de que você chegou a ter dúvidas sobre tal evento, querendo atribuí-lo a uma alucinação qualquer, e que provas objetivas lhe foram dadas da realidade indiscutível daquele autêntico contato? Como então ficar tão perplexo face a este encontro com o nosso chefe e comandante, na realidade um ser superior, segundo o conceito de vocês? Aliás, desde então demonstramos e afirmamos que nosso trabalho de auxílio aos humanos tem muito que ver com o trabalho e a presença atuante no mundo de vocês dos grandes seres, que têm a seu cargo velar pela evolução planetária terráquea. São atividades e trabalhos entrosados em benefício dos humanos e, pelo que agora direi, poderão vocês melhor aquilatar a essência desta verdade que ora afirmo. Veja bem, esse que você vê é Yasha Mil, realizado de evolução pretérita em nosso sistema, cujo irmão gêmeo, Kut Rumi, se integrou na evolução terráquea há algumas dezenas de milhares de anos, sendo hoje um ser de altíssima responsabilidade no que se refere ao destino espiritual da humanidade. Face a essas circunstâncias e em decorrência daquela pretérita geminalidade, apesar da distância física entre nossos mundos planetários, Yasha Mil, esse que agora você está conhecendo, veio em cósmica missão de auxílio no que respeita ao bem do humano, isto é, no sentido de proporcionar-lhe meios e segurança para transpor essa crise de desequilíbrio em que se encontra. Na verdade, o humano, muito poderoso pela técnica decorrente de um conhecimento prematuro sobre o domínio energético da intimidade da matéria, mas ainda muito pobre de efetivas capacidades realizadoras no plano alto do espírito, se acha incapaz de se colocar nas tônicas do intrínseco amor universal. Enquanto Yasha disse rápido tudo isso, aquela figura plácida e radiante de espiritualidade, serena energia que caracterizam o ser superiormente realizado das sintonias cósmicas do bem, firmava em mim aquele olhar pleno de luz indefinível que jamais poderei esquecer, o mesmo traduzir. Estende os braços em sinal de saudação e fraternidade. Poderia dizer de bênção, transmitindo-me extraordinária calma e segurança. E então a certeza de que voltaria à sua presença para o tal diálogo prometido.
Com imensa alegria interna, despedi-me naquela memorável noite, naquele estranho, tão incrível e tão belo ambiente, voltando depois de alguns instantes e certas transições psicológicas ao habitual estado de vigília, em meio àqueles queridos amigos do grupo, companheiros e companheiras sempre constantes dessa extraordinária, aventurosa e fascinante pesquisa em tão sutil, estranho e interrogativo nível. Bom, gente, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.